Eu tenho trabalhado aqui toda quarta-feira até o final do ano. A misericórdia acordou primeiro. É uma série de mensagens. Eu entendi que se a gente acordou é porque a misericórdia do Senhor se renovou cada manhã. Naquela manhã, na manhã de hoje, a misericórdia se renovou. Eu amanheci em Unamá, Cabo Frio. E eu não sabia como seria meu dia. Foi um dia de viagem, indo para lá e para cá. Cheguei aqui na igreja. Se eu sair de um lugar e vim para o outro, é porque se eu acordei, é porque a misericórdia acordou primeiro. Vai chegar um dia que a misericórdia não vai acordar primeiro. Mas quando ela não acordar, não é porque o Senhor não foi mais misericordioso. É porque simplesmente já acordou no lugar onde não precisa mais de misericórdia. Olha só que bacana, né? Isso que é tremendo de Deus. Bom, se acordamos, a gente tem que viver. Se acordamos, a gente tem que viver. E é praticamente o tema de hoje. Cura para o desânimo. Porque às vezes a gente acorda e parece que não acordou. Se acordamos, é para viver. Todos os dias que você acordar é para viver, meu irmão. Fala assim, se eu acordei, é para eu viver. E a impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas estão caminhando e parecem mortos-vivos. Parece o The Walking Dead, né? Já viu aqueles filmes? Zumbi. São mortos-vivos. Tem fama de que vive, mas está morta. Conversa com você, mas é como se não estivesse falando absolutamente nada. É carne e osso, pele andando para lá e para cá, mas de vida, de fato, quase que não tem. Tem pessoas que apenas existem. E eu não consigo ver na palavra de Jesus falando, eu vim para que vocês existam. É isso que a gente vê na palavra? Porque existir, esse copo com água existe. E ele é um ser inanimado. Sabe o que é um ser inanimado? É sem vida. Esse gasofilaço existe. Essa caixa de som existe. Essa iluminação existe. O pedestal existe. Tudo que a gente consegue palpar e olhar, tocar, existe. Mas existem coisas que não são apenas para a sua existência. Existem coisas que foram criadas para terem vida própria. Para iluminar. Para ser sal. Tempero do mundo. Para ser luz. Para tirar as trevas. E esse ser que existe para viver se chama você. Esse ser que existe para viver se chama você. Lucas 18, versículo de 1 a 8. A parábola da viúva persistente. Lucas 18, versículo de 1 a 8. Nós vamos ver a parábola da viúva persistente. Diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Ele juntou os discípulos para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus chama os discípulos e vai contar uma história. E eu vou contar uma história para vocês orarem sempre e não desanimarem. Aí Jesus continua, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário, juiz. Juiz, tenha piedade, faça-me justiça. Parece até eu, um parênteses aqui, né?
indo na justiça contra o INSS, batendo na porta o tempo todo, desde a situação que eu tive de doença. E aqui a gente está vendo uma viúva chegando para o juiz, tinha um acesso ao juiz, e falando para ele, faça-me justiça. Por algum tempo, esse juiz, ele se recusou. Mas finalmente disse ele a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Jesus falou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus paga isso aqui e acaba a parábola. Ele conta a história só para entender esse texto, que é fantástico, como toda a Bíblia. Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte, olha, um juiz mau, um juiz que só vencia a causa quando tinha alguma gorjeta gorda. E aí você vê, a mulher começou a ser persistente, importunando ele, faça-me justiça, faça-me justiça. Ele falou, para eu me livrar dela, eu vou fazer justiça. E aí Jesus trabalha para ele e fala assim, ouça o que diz o juiz injusto. Se um juiz injusto foi capaz de fazer justiça por causa de uma persistência aonde o aborrecia, o que dirá Deus? O que dirá Deus que é justo? Vocês acham que Ele não vai fazer justiça? Vocês acham que Deus não vai te ouvir? Então clama a Ele dia e noite. Clama, continuará fazendo esperar? Ele vai fazer se esperar, mas tem um detalhe. Será que quando Ele vier para a tua causa, Ele vai ver fé na terra? Certas coisas não acontecem na nossa vida por falta de fé. Certas coisas não acontecem na nossa vida por falta de persistência. Aproximando-se os dias da prisão e da crucificação, Jesus previu que tais acontecimentos poderiam desestimular aquele grupo de discípulos. Ele estava vendo que eles não estavam prontos para uma coisa ruim. Isso é tão complicado. Ontem eu estava dando uma palestra para empresários lá na região dos lagos. E tem um momento da palestra que eu falo sobre a bifurcação. Até gravaram isso, botaram no Facebook. E eu falo que vai ter um momento que o empresário ele vai ter aquele ápice. Ele vai começar um negócio, vai ficar animado. Todo mundo fica animado no ápice. A ascensão. Só que não se pasme, vai ter o momento da bifurcação. O nosso mestre nos orienta que o dia mau vai vir sobre a nossa vida em algum momento. Vai vir. O tempo todo nós vamos estar diante de uma bifurcação. Para tomar uma direção, para um lado ou para o outro. E eu estava ensinando os empresários, falando para eles, que eles precisam se preparar para essa bifurcação. Os riscos do negócio, os riscos da vida deles, todos eles podem ser calculados. Até a situação mais esdrúxula que você possa imaginar. Morte, assassinato, tudo pode ser calculado. Uma saída para o negócio dele, na ausência dele. Agora, a pessoa que não se prepara para a bifurcação, ao invés de ela ir para a superação, o que vai acontecer? Vai vir a queda. Isso eu falei para os empresários ontem. E o que eu falo para a igreja hoje?
Eu falo para a igreja hoje que o dia mal vai vir, que a situação complicada vai vir em nossa vida. O problema é que nós não estamos preparados para a má notícia. A gente não está preparado para o momento da bifurcação de decisão. A gente não se prepara, a gente só quer se preparar para coisa boa. A gente não está querendo se preparar para decisão, a gente está querendo se preparar para direcionamento de vida. Não, a gente não se prepara para isso. Jesus, sabendo da nossa falha, Jesus sabendo como a gente é falho nesse quesito, sabendo como a gente não tem noção de absolutamente nada. Aqueles discípulos, gente, é igualzinho a gente, é gente como a gente, todos eles. E ele senta com os discípulos, ele imaginando, vou ser crucificado, vai ter a morte, vai ter um monte de coisa. Eu preciso passar alguma palavra para eles entenderem que eles precisam ter fé mesmo quando a causa é difícil. Quando as circunstâncias dizem não. Quando as condições estão desfavoráveis. Amém, igreja? Jesus chega e conta uma parábola como essa. Previu também que a aparente demora da sua volta poderia trazer desânimo àqueles que ao longo dos séculos viriam a crer no seu nome. Jesus também estava vendo não só aqueles discípulos, mas estava vendo a gente aqui. Que a possível demora da sua volta poderia trazer desânimo. Então Jesus decidiu contar a eles e a nós uma parábola sobre a perseverança, sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Deus em toda a sua palavra exorta-nos a não desfalecer, não desistir e nem desanimar. Você pode ter um momento de tristeza, você pode ter um momento complicado, mas você não pode ter nenhuma direção ao qual o Pai amoroso não tenha proposto para você. Ele não quer que seus filhos sejam derrotados. Ele não quer que seus filhos sejam prostrados. Ele não quer que seus filhos sejam vencidos. Ele nos convida a seguir o exemplo de Jesus e considerar suas lutas e vitórias, a imitar o ânimo de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Diz assim a palavra: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desanimem. Pense bem em Jesus, que superou tudo que você possa imaginar. Toda a oposição que você possa imaginar. Pense bem, para que a gente não desanime. Primeiro ponto de ensinamento dessa mensagem é que o desânimo é humano. O desânimo não é algo de extraordinário no ser humano. É um reflexo da nossa finitude, da nossa fragilidade, da nossa vida de transição. Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos pó, como diz lá em Salmo 103:14. Ele sabe que a gente é pó, que a gente não tem condição para muita coisa. Por isso Jesus escolheu como protagonista de uma história sobre o desânimo uma viúva. Obrigado. Uma viúva. Por que Jesus escolhe uma viúva para essa história? Porque a viúva é um símbolo judaico da fragilidade. As viúvas nos tempos bíblicos eram muito, mas muito sofridas. Naquela época não havia pensão, não havia aposentadoria, pecúlio, asilo ou outras situações que você possa imaginar, instituições modernas, que pudesse ajudar uma senhora sozinha no mundo. Quando uma mulher perdia o marido,
se não tinha filhos, ou estes eram muito pequenos, sofriam muito, se vendo indefeso, entregue apenas aos cuidados de Deus. Então era o símbolo judaico da fragilidade. O Senhor tinha para com as viúvas um carinho especial. Lá em Salmo 68:5 diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus, em sua santa habitação. Em Êxodo 22, 24 diz assim: A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, a eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e a espada serão mortos, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Ou seja, Jesus inicia a história apontando para a nossa fragilidade, porque a viúva era um símbolo de fragilidade judaica. Jesus nos aponta para a nossa pequenez, para a nossa instabilidade humana, como a gente tem total fragilidade em tudo. Moisés, Elias, Jonas, Paulo e muitos outros homens consagrados passaram pelo desânimo. Outro ponto que eu vejo nesse texto é que o desânimo não deve nos dominar. Os servos de Deus que se sentiram abatidos em determinado momento não se entregaram ao desânimo. Eles caíram, mas se ergueram. Assim também a viúva da parábola não deixou que as dificuldades se postassem. Ela tinha em seu encalço um adversário. E a Bíblia não fala que adversário era esse. Era muito mais forte do que era. Perseguia ela, poderia ser um credor, alguém que ela estava devendo. Ela tinha pela frente um juiz, além de ter um adversário atrás dela, ela tinha um juiz insensível. Deixa eu falar uma coisa para você. A humanidade, ela é insensível. Nós estamos vivendo um momento de insensibilidade humana. Essa insensibilidade humana para com o outro, para com as pessoas. E aqui nós estamos vendo que alguém numa fragilidade acaba desanimando, porque ela imprime uma expectativa nas pessoas, que a pessoa vai ajudar ela, que a pessoa vai direcionar a vida dela, que a pessoa vai tomar postura sobre ela, que a pessoa vai proteger ela, enquanto que as pessoas não têm a mesma sensibilidade do que ela está passando. Vocês estão entendendo até aqui? O que a gente precisa entender? Que o ser humano, ele não vai ter a sensibilidade que Deus tem. O ser humano não vai ter a sensibilidade. Aquele juiz não temia Deus e nem respeitava os homens. Mas aquela mulher teve perseverança. Eu vou falar uma frase aqui para você. Perseverança. Perseverança. E mais uma vez vos digo, perseverança. Eis a arma contra o desânimo. Perseverança, perseverança. Encontrar força para insistir, clamar, agir, perseverar, perseverar, perseverar. Essa é a nossa vida, dia após dia. Não podemos parar, como diz Apocalipse. Ao vencedor, dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor, ou seja, aquele que persiste, aquele que força, aquele que encontra ânimo, que encontra vida, porque ele amanheceu, tem que viver. O terceiro e último ponto diz que devemos entregar o desânimo a Deus. Precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Temos que desabafar, abrir o coração e pedir ajuda. Não a um juiz injusto, não a um ser humano insensível, mas nós devemos clamar, abrir o coração e pedir ajuda àquele que tem todo o poder e todo o amor para nos ajudar. É Ele que nós devemos abrir a nossa boca, é Ele que nós devemos clamar,
Porque de manhã, de noite, se você foi deitar, você tem que agradecer esse Deus Todo-Poderoso. Se você acordou, você tem que agradecer esse Deus Todo-Poderoso. Se alguém veio com uma palavra contra você, clama ao Senhor justiça. Clama ao Senhor, porque Ele é o Senhor que guerreia as nossas guerras. Ele guerreia as nossas guerras. Mas sabe qual é o problema? O problema é que, primeiro, não acreditamos na nossa causa. Ou seja, se acreditamos em alguma coisa em nós, é porque nada muda na nossa mente. A nossa cabeça às vezes está no automático. A gente já está falando aquilo que está cheio o coração. E o coração está cheio de desânimo. O coração já está cheio. Você não muda a mentalidade. Eu falei sobre isso aqui domingo de manhã. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Precisamos encontrar aquilo que há de bom em tudo na nossa vida. Em tudo ao nosso redor. Olhar em todas as nossas circunstâncias. Ainda falando sobre ontem, estou muito feliz pelo que aconteceu lá. Um cliente, um case de sucesso meu, era um dos masters do evento. E no ano passado ele era apenas um participante. Nesse ano ele estava investindo dinheiro no evento. E ele pegou o microfone e falou, olha, eu estava indo para o fracasso. Eu estava indo totalmente desanimado. Eu estava perdendo tudo. Até que eu vim para um evento como esse. Agradeço a direção. E a me agradeceu ali em público. Aí falou, bastou uma palavra. Eu mudei a minha mente. E as coisas começaram a acontecer. Hoje eu estou vendendo 3 vezes mais. Se a gente ficar no desânimo, se a gente ficar para dentro, tudo que está ao nosso redor parece que está confuso. E eu sei muito bem o que é isso. Você vai se escondendo, você não quer ouvir os outros, você não quer conviver com os outros. E pior, você acha que tudo é contra você. Tudo conspira contra você. Se alguém olhou assim, é contra você. Se alguém falou uma coisa assim, é contigo. Porque a insensibilidade humana te atingiu. E te atingiu de tal forma que você fica para dentro. A gente precisa mudar a nossa mente, a nossa mentalidade. Enxergar o que Deus pode fazer através de nós. Você tem valor, então levante-se e faça algo diferente na terra. Segunda coisa, não acreditamos na possibilidade de boa sentença por parte do juiz. Tem gente que vem à igreja, ora. Já viu aquele crente de 6 horas? Vamos lá, reunião de oração. Irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas pelo problema, 6 horas, é o crente 6 horas. Vamos orar, lógico que vamos orar. Mas é alimentar um desânimo. Tem pessoas que gostam de alimentar um problema. Gostam de alimentar uma situação difícil. Gostam de falar que é um sacrifício viver. Que está se arrastando. Eu lembro de uma irmã, eu era seminarista. E eu trabalhava na ação social. E essa irmã estava sempre lá. E aí, minha irmã, tudo bem? Tudo firme? Tudo antes, mas eu estou com umas dores aqui nos meus braços. Ora por mim. Eu falei, vou orar, minha irmã. Vamos orar por essa dor, em nome de Jesus. Tal. Passava a semana e tal. E aí, minha irmã, tudo bem?
Tudo. E a dor no braço? Ah, já, mas e agora eu estou com uma dor aqui na coluna. Não, vamos orar pela dor da coluna e tal. Passou outra semana. E aí, minha irmã, tudo bem? Tudo. E a dor na coluna? Já sei. Ah, mas eu estou com um bico de papagaio. Eu falei, Senhor, vamos orar agora. Senhor, abençoa a irmã, o bico, o papagaio, todo mundo junto, em nome de Jesus. Tira logo esse negócio dela, meu Pai. Pelo amor de Deus. Tem gente que gosta de alimentar um sofrimento. Ninguém aguenta. Ela vai vivendo um isolamento, porque primeiramente dela só existe ela como vítima. E segundo, ela fica alimentando o mal pelo qual veio sobre ela. O Senhor Jesus veio para que você tenha vida. E Ele está falando, olha, se você tiver fé, não vai demorar. Ele há de fazer aquilo que vai de encontro ao teu coração. Está aqui a palavra de Deus. Mas às vezes a demora acontece por causa da dureza do nosso coração. Porque no desânimo você não é um bom vendedor. No desânimo você não consegue entregar currículo. No desânimo você não abre portas. E vai vivendo aquele isolamento e o sofrimento que você cultua. No desânimo você não consegue nem namorar. Você não consegue arrumar ninguém. Fala sério, meu irmão. Oi, tudo bem? Tá tudo bem, mas tem uns problemas aqui. Ah, é? O que você quer mesmo? Meu telefone? Não, só para orar para você. Deus abençoe. O desânimo quebra oportunidades. Quando você está com ânimo, você vai lá, juiz, eu quero a minha causa. Juiz, eu quero a minha causa. Juiz, ô juiz, caramba. Só que Deus não faz assim, caramba. Deus fala meu filho, eu estou gostando de ver essa postura. Opa, estou gostando de ver. Olha ao teu redor as coisas que já estão acontecendo. Olha o rastro de bênção que está vindo contigo. Na tua postura de ânimo, na tua altivez, no teu sorriso. Ninguém está entendendo ao teu redor, mas olha só como é o rastro de bênção que você está trazendo. As coisas já estão acontecendo, olha ao teu redor. Olha aí a tua causa sendo liberada. Está sendo liberada muito mais do que você imagina. Olha ao teu redor, porque o ânimo significa vida. E Deus falou, tem de bom ânimo. Sabe o que Ele está falando? Tenha boa vida. Ele está falando, tenha vida em abundância. Então, se você é caixa de mercado, meu amigo, quando está vindo ali, solta um sorriso, porque pode ser um grande empresário. Se você está ali na faxina, seja o melhor faxineiro. Seja o melhor. Tenho doutorado em faxina. Eu tenho doutorado em pedreiro. Eu tenho doutorado, sou o melhor, porque o que eu estou fazendo, primeiro é com ânimo para mim mesmo, porque não há nada que eu vá me dedicar que não seja melhor. Aliás, a palavra do Senhor fala, tudo que vier à tua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Mas o desanimado, o que acontece? Ele não tem força. As coisas não acontecem. As portas não se abrem. Esse evento desse ano, o ano passado eu fiz de graça, como apresentador. Colocado ali pedindo uma ajudinha, fazendo alguma coisa. Nesse ano tiveram que me pagar para fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E já estão querendo falando que vem. Então a gente precisa entender. Aquilo que você se dedica com ânimo, da melhor forma. E olha, cheguei lá e em qualquer outro lugar que eu vou, eu quero fazer o meu melhor. Se aqui na igreja tiver 5 pessoas para eu pregar, eu vou pregar da mesma forma. Se tiver uma multidão, eu vou pregar da mesma forma. Você acha que não ver banco vazio não pode provocar um desânimo em mim? Eu acho que pode.
Vê que você está tentando empurrar uma pessoa para a bênção e a pessoa insiste em continuar na não bênção. Acho que pode. Mas eu quero ser um persistente. Eu quero ser um persistente. Eu quero ser um persistente, porque somente na persistência, acreditando na boa sentença do juiz, é que a coisa pode acontecer. E por último, queremos resposta no nosso tempo. Esse é o grande problema. Ao invés de todo o tempo persistir, independente do dia da resposta, o desânimo é fruto de uma ansiedade. O desânimo é fruto de uma ansiedade. Sabia disso? Você está ali. Tem que acontecer, tem que acontecer. Ah, vai ter que ser agora. Tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma. Cadê? Ai, meu Deus, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. Só que é o seguinte, uma coisa é persistir, outra coisa é agir com ansiedade. Uma coisa é você está ali, você está no controle da situação, você vai lá, Senhor, aqui está a minha causa. No dia da resposta eu quero estar aqui. Aqui está a minha causa, aqui está a minha causa, Senhor. Estou em paz, estou vivendo minha vida, aqui está a minha causa, Senhor. Pontualmente nesse dia eu vou lá, Senhor, aqui está a minha causa. Ó, lá vou eu, mas independente da resposta, estou vivendo. Não, tem gente que não. Quando não é respondida da forma como ela queria, na hora que ela queria, se ela não culpa Deus, ela fala, eu sou o culpado de alguma coisa. Ou então o inimigo é o culpado. Alguma coisa é culpa. Tem alguma culpa nesse negócio. Há um demônio na minha casa, há um demônio não sei o quê. Há alguém que jogou a macumba. Há alguma situação, um demônio, ou é Deus que não me ama, alguma situação que a coisa não acontece. Sabe o que acontece com isso? É travado. Porque você não está pronto para receber. Não está pronto para receber. Então, tenha postura de ânimo. Viva a tua vida enquanto a resposta não vem. Viva com intensidade, porque isso é ânimo. Quer tocar o coração do Pai? Tenha postura de servo. Tenha ânimo. E persiste em oração. Persiste em oração. Vamos buscar em oração. Deus, olha, a situação é essa aqui. Mas eu não desisto. Eu tenho algumas coisas aqui pessoais no meu coração. Que há anos eu oro. Há anos. Mas continua vivo aqui dentro do meu coração. Continua vivo. Há uma chama dentro do meu coração ainda em algumas coisas que eu oro para o meu Deus. Eu não sei se vai ser com 50, com 60, com 70, no fim da minha vida. Mas eu estou com uma chama ainda no meu coração sobre algumas coisas. E não importa vir conta para pagar, desemprego aqui, falta de cliente ali, palavra maldita aqui. Que isso tudo pode me deixar triste no momento. Mas no outro dia, opa! Estou de pé, misericórdia acordou primeiro. E eu vou continuar a minha vida com ânimo. Porque quem cuida da minha vida é meu Deus. É Ele que cuida da minha vida. Não vou me entregar. Não vou me deixar ser dominado pelo ânimo, pelo desânimo. Eu vou ser dominado pelo ânimo, pela alegria que vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então alegrai-vos no Senhor. Entra nesse tempo com louvor, entra nesse tempo com alegria, entra na tua casa com alegria, entra na igreja com alegria, entra na empresa com alegria, entra em qualquer lugar com alegria, porque essa alegria vai trazer sobre você uma postura de vencedor, porque Deus vai entregar na sua mão a vitória com ânimo vindo de você. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Perseverança, perseverança. Vamos até o fim, vamos até o fim. Só quem fala que acabou é Deus. Só quem fala que acabou é Deus, mais ninguém. Mais ninguém. Mais ninguém. Vamos ficar de pé?
Mateus, você pode orar, filho? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por cada um que está aqui, Pai. Quem não sabe, quem não está, quem não ouviu, tu sabes de tudo, Pai. Essa palavra realmente veio dos céus para tocar nossos corações, que nós possamos levar ela para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa família, Pai. Que através de nós muitas pessoas venham se derramar a Ti, Pai. Pessoas possam ouvir a Sua palavra, que elas possam olhar para nós e ver o brilho do Senhor em nós, Pai. Senhor, que a nossa vida se venha a refletir nos outros, Pai. Que eles possam se curvar diante de Ti e ouvir mais de Ti, Pai. Queremos ser exemplos da Tua palavra, queremos ser exemplos da vida cristã. Senhor, perdoe nossas falhas. Temos muitas fraquezas, erros, mas Tu sabe cada um, Pai. Nos leve agora para casa, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Querido, só pode sentar. Deus abençoe, o culto está encerrado. Mas eu só queria falar uma coisa. O aniversário da igreja foi muito bacana. Deus abençoou muito a gente. Todos os pregadores levaram mais de 1 hora, né? Inclusive eu no domingo de manhã e tudo. Mas foram mensagens muito especiais. Cada uma do seu jeito. Completamente diferente uma da outra, completamente diferente. Mas o que me chamou a atenção é o trivial do pastor Paulo, né? A saudade em vez do saudosismo de manhã. E à noite, o pastor Josué falando, trazendo a palavra de Deus sobre nós, sobre a volta de Cristo. É algo assim tremendo. Mas eu quero confidenciar uma coisa que o pastor Josué falou com a gente aqui, comigo, com o André. Ele ficava aqui nesse cantinho. O pastor Josué é uma preciosidade, porque ele é da geração antiga, irmãos. Ele é da geração antiga. Então é uma preciosidade na nosso meio. E ele falou uma coisa assim, falou, eu vejo essa igreja explodindo, vai vir muita gente. Ele estava ali olhando, Anderson, assim mesmo, bota esse povo nas casas, bota a célula aqui, Anderson, olha Anderson, se eu tivesse voltado atrás do meu ministério, eu teria feito assim. Então a gente precisa ouvir alguém da geração antiga trazendo uma visão nova. A igreja Batista Atitude, que é do filho dele, que é de Deus, que o filho dele pastoreia, tem mais de 1000 células. Isso significa 10.000 pessoas sendo resgatadas para o reino de Deus. Isso é algo assim surreal, né? Então, vamos colocar diante do nosso Deus a visão a partir de fevereiro. 2019 promete. 2019 promete, né? Eu vou confidenciando aos poucos as coisas que estão na minha cabeça, mas nós vamos ter um sábado por mês aqui, o Papo de Graça. Papo de Graça é uma programação de louvor, adoração, né, para a gente trazer grupos, cantores, palavra diferenciada, entrevista, teatro. Uma vez por mês nós vamos ter isso aqui, né? Porque vai ser algo muito especial de Deus, diferente do que a gente já faz. Segundo, nós vamos ter a fase de descoberta forte, os ministérios surgindo. E terceiro, nós vamos partir para a EBD. A EBD, a partir de fevereiro, a estrutura toda já está sendo montada. Já coloquei a Thaís junto com a Andréia lá de Pio de Unamar e outras pessoas já assessorando para que tenha o melhor para a nossa igreja. Quarto, nós vamos colocar a nossa igreja nas casas. Nós vamos ter, né, os grupos de relacionamento, que eles chamam de célula, eu chamo de GR, é a mesma coisa. Grupo de relacionamento nas casas. E aí você chama o vizinho, que não pisaria na igreja, mas na tua casa pisa. Vai se acostumar com Deus, vai se acostumar contigo e com os outros, e aí ele pisa na igreja. Deu para entender? Então a gente vai conquistar territórios, tanto na comunidade, quanto fora da comunidade, tudo quanto é canto aqui.
E eu consigo ver a igreja ficando pequena. Aí a gente vai ter um problema. Vamos ter que fazer 2 cultos, né? E se tiver 2 cultos, aí, pastor Pacheco, que me desculpe. A gente vai ter que fazer um tempo maior. Eu creio nisso. Acabei de falar, eu tenho ânimo. Eu creio nisso. Agora, é óbvio que a gente caminha com fé e com segurança, né? Isso tudo é uma palavra apenas. É um direcionamento apenas. Mas eu já vi coisas absurdas de milagre de Deus acontecer. Coisas absurdas de milagre de Deus acontecer. Lagoinha, que eu mostrei as fotos domingo de manhã. Na época que eu fui, tinha mais de 33 mil membros. Salvando gente pra caramba. Então, a gente pode fazer, sim, um grande ministério aqui. Se Deus nos conceder 200, serão 200 para a honra e glória do Senhor Jesus. Se o Senhor conceder 1000, vai ser 1000, e assim vai. Eu não estou me importando com o número, eu estou me importando em salvar vidas. Isso a gente vai fazer. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe você. Vá em paz. Sábado e domingo estaremos juntos aqui para a honra e glória do Senhor.